podcast Louvor de Excelência. Eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Ramon Silva no meu estúdio. Prazer é meu de estar aqui no seu estúdio. Eu sempre quis falar isso, cara, no meu estúdio, cara. Brincadeira, gente, o estúdio é dele. Essa sala legal que ele usa pra dar aula, né? Dar aula e gravar as coisas, gravar esses vídeos legais que você faz. Mas pô, uma honra estar aqui. Vamos bater um papo, vamos trocar ideia. Vamos falar de música, né? Falar de música. Esse tema é muito legal. A introdução é minha, o solo é seu. Bom, como vocês já perceberam aqui, é piano e guitarra. Você perceberam aqui, ó. Pera aí. Bom, esse tema é muito interessante, tem bastante coisa pra gente falar disso, né? Eu queria te perguntar de começo, então, eu percebo assim, que, sei lá, dos anos 90 pra cá, tinha muito essa tendência do piano fazer a introdução das músicas, né? Assim, pelo menos das músicas que a gente ouve no segmento cristão e tal. Do piano fazer a introdução das músicas e sempre no meio ter um solo de guitarra e tal, né? Eu vou até brincar com essa situação aí, mas você acha então que a introdução do piano, porque o pianista é sempre o cara que tira a música da banda? Com certeza. Com certeza. Por que a introdução é sempre do pianista? Porque é o cara que sabe a introdução, o cara que sabe o tom da música. Por que o solo é do guitarrista? Porque ele só improvisa, não é porque ele tira o solo. Pessoal, vocês estão vendo que é o próprio guitarrista que tá Não é falando. porque ele tira o solo, é porque ele escuta ali o tom da música. Opa, a música tá em dó? Beleza, já mapeia aqui, ó, a escala de dó. Chama a pentatônica, que é a Na hora melhor do amiga. solo, manda ver. Mas é interessante isso, porque é uma parada que muitas bandas fizeram, né? Um exemplo de uma banda que fez muito isso, sei lá, ainda faz, é o Novo Som, né? Então, que eu costumo brincar com o pessoal dizendo que o Novo Som é um roupa nova gospel, né? Exatamente. Roupa nova gospel. E muita música do Novo Som tem isso, né? Introdução de piano, sei lá, você tem... Né? Não sei nem se é em dó, mas enfim. E no meio, solo de guitarra, né? E, tal. E muita coisa nessa onda do pop rock, né? Enfim, tem cantores solo também que fazem isso, né? Tudo nessa onda, nas coisas que a galera canta na igreja e tal. Sei lá, esse do Jó, né? Não sei se tem solo no meio, né? Mas é uma tendência muito grande isso, que tá rolando até hoje, né? Sei lá. E assim por diante, você pega uma porção de músicas que tem que tem esse estilo, né? Exatamente. Na verdade, criou-se esse costume, né? Criou-se esse costume por a gente tocar nas igrejas as mesmas músicas direto e tal. Sim. E a maioria delas começarem pelo piano, acabaram que os músicos se acostumaram com isso, certo? Então, por exemplo, não sei se você já percebeu, mas tem muitos guitarristas que têm a dificuldade realmente de começar uma música na guitarra. Isso é real, né? Sim, por quê? Porque a prática leva à perfeição. Sim. Se é um negócio que você não está fazendo todo dia, o dia que você tem a oportunidade, você vai ficar meio apreensivo. Então, vamos imaginar, jogando lá em cima, que num culto você vai tocar 10 músicas. Dessas 10 músicas, 2 começam na guitarra. Então você já estava acostumado ali com o piano começando e tal, a música aí fazendo aquela crescente, né? Começa mais de boa, depois no refrão já dá uma aumentada e tal. Agora a música que já chega na guitarra, você já fica meio apreensivo no beat, no começo da música, em que tempo que vai entrar, se a bateria vai junto, se os outros instrumentos vão junto. Então essa falta de prática nas igrejas acaba gerando esse costume, né? Esse mau costume do guitarrista ficar deixando para os outros começarem a música e correr atrás, né? E justamente na hora do solo você também pode perceber que não são todos os guitarristas que fazem o solo da música. Geralmente é o quê? Um improviso. Ah, você já conhece essa música? Não, mas toca aí. Quem vai começar a música? E aí ele tem aquele momento ali de... Exatamente. O microfone parou, o guitarrista tá solando. Bateria acabou, o cara vai lá trocar. E é tipo assim, improviso. Pegou o tom da música, pegou o shape da escala e vai embora. Criou-se esse costume, né? E você vê que cada vez mais a galera tá fazendo a música original, né? Eu vi uma entrevista uma vez do Juninho Afran, da Oficina G3, falando sobre essa questão de música, que o pessoal falou: ah, vocês tocam as músicas igualzinho do CD, a gente nem sabe se tá no CD ou se tá ao vivo, entendeu? E o Juninho falou que pra eles, né, pra galera da oficina, música não é pastel, né? Então eles têm essa mentalidade que eu tirei tempo para criar, para montar os arranjos, para montar a composição, para montar as frases, e ao vivo ele faz aquilo que está no CD, aquilo que ele criou.
Diferente da gente que pega a base, né, pega os bordões e vai criando arranjo no meio da música. Isso acaba por si só, né, gerando aquela bagunça de vez em quando os músicos não têm muito essa prática. Sim. Ou quando não são todos os músicos da banda, da gig, que estudam, de ficar poluindo, né? De você não ter aquela sensibilidade, por exemplo, de eu tô tocando guitarra. As teclas vai fazer um arranjo ali no meio. Então eu vou segurar aqui, pra ele não atrapalhar o arranjo dele, entendeu? Não cria essa mentalidade. E eu falo pros meus alunos, quanto mais vocês tiram a música, mais você tira a música original, mais sensibilidade você vai ter. Meus alunos perguntam, eu sou obrigado a tocar essa música exatamente igual? Eu falo, não. Senão você não precisaria existir. A gente continuaria com playback, né? Pra que você está estudando? Mas a sua obrigação é tirar a música original para depois você criar. Faz sentido. Porque senão vira desculpa. Entendeu? Porque o cara, mas eu não vou tocar ao vivo igual o CD, não quero imitar ele. Você não tá imitando ele, cara. Você tá valorizando o músico que o músico criou e você tá tomando aquilo ali como referência. Você tá estudando as frases que ele tirou, o tempo, o compasso. Então você tá agregando coisa para a sua forma de tocar. E aí depois que você fez isso, aí sim você destrincha a música, você vê o que você quer colocar, o que você não quer colocar e vai colocando a sua cara, né? A sua forma de tocar, a sua intensidade na palheta e por assim vai. Depois de ter tirado, depois de ter estudado tudo aquilo, né? Exatamente. Você citou muito bem. Isso serve muito pra galera usar como desculpa, né? Ah, não quer fazer solo, não. Vamos criar uma coisa nova aqui. Ah, não, mas esse solo... Na verdade, o cara não tirou o solo. Ele Exatamente. Não só o solo, né? Ele nem ouviu a música. Exatamente. Né? Não teve nem se deu trabalho de ouvir uma ou duas vezes para entender mais ou menos a harmonia ali. E aí chega na hora e fala, não vamos criar um negócio diferente aqui. Vamos trocar isso. Ele não trocar nada. Ele Exatamente, tá inventando cara. história porque não tirou, né? E é, na verdade, o foco da nossa série, né? Louvor de Excelência. Por quê? A gente tá preparando os músicos pra tocar na igreja. O mínimo que você tem que fazer, cara... Aliás, você tem que ser sincero com a banda. No pior dos casos, assume que você não tirou. E fala, posso inventar um solo, posso criar, posso improvisar. Já que eu não tirei? Já que eu não tirei, entendeu? Por quê? Porque pra você tocar numa banda, são várias mentes pensando juntas. Então tem que haver essa comunicação, né? Você tem que conversar com o cara, putz, não tive tempo, não tirei o solo, ou não tirei porque eu não quis, entendeu? Mas se comunique, entendeu? Porque senão nada acontece. Senão a banda vai se atrapalhar toda. E aí já aconteceu muito comigo, cara, com certeza que com você também. E você tá aqui na guitarra, você tirou tudo, os arranjos, tirou solo, tirou tudo da música. Aí você tá tocando lá, só que você erra alguma coisa ou outra. Por quê? Porque você não tá focado pensando no cara que não tirou. Então você tá, putz, mano, tem um arranjo aqui na música, mas o tecladista não tirou, será que ele vai fazer? E aí, eu faço ou não faço? Eu faço, tipo, tento imitar ele ou espero ele tentar fazer e acertar? E aí, isso gera uma falta de foco durante a música, que você não consegue se concentrar a ponto de acabar errando nota. E aí quem tá ouvindo às vezes acha que você que errou, você que não tirou, fica porque você tá preocupado com o outro cara. Entendeu? Então essa comunicação entre bandas, entre músicos, essa conversação, né, entre os instrumentos, ela tem que acontecer, porque senão as coisas não fluem, né? E aí fica aquela coisa, ficou bom, mas foi na sorte. E aí o cara que não tira, ele fala, tá vendo? Vocês me impressionaram tanto, olha que legal que ficou, mas eu também sempre penso assim, né? Não tem que fazer na sorte, assim, nossa, que legal, ficou bom, aconteceu. Exatamente. Não, tem que ser garantido, não tem que ser surpresa, né? Ah, ficou bom porque vocês já ensaiaram, já se prepararam, já planejaram todo o arranjo, todo mundo tirou o repertório, então por isso que ficou bom. Porque no ensaio já estava bom. Né? Exatamente, não é algo de surpresa. Isso. Ah, acabou dando certo na hora Exatamente. do louvor, acabou dando certo. Não, a gente sabe que já daria certo porque a gente se preparou, estava tudo resolvido no ensaio. Então aconteceu exatamente. E é um preparo que você leva pra vida, né? Que, por exemplo, a igreja tem muito festividade. Nós somos da Assembleia. Sim. Tem muita festividade que você convida um grupo de outra igreja para sua igreja. E às vezes essa igreja é maior que a sua, tem mais membros ou tem mais músicos e tal. E você com essa insegurança você acaba errando. Então é uma coisa que você leva pra vida. Se você faz isso na sua igreja, cara, eu que toco lá no coral mesmo, hoje em dia a gente chega em qualquer igreja de qualquer porte, tranquilo. Troca. Entendeu? Você não se preocupa com nada.
em relação ao arranjo de música, a música. Por quê? Porque tá tudo tirado, tá tudo ensaiado. Sim. E você não vai inventar nada na hora. Você vai tocar aquilo que você fez no ensaio, no estúdio. Vai reproduzir. Você vai reproduzir. Entendeu? Então, essa confiança, ela tem que existir para que você consiga tocar perfeitamente, para que você consiga fazer as coisas legais. Senão você vai ficar com essa incerteza e qualquer lugar que você for tocar, tipo, um lugar que tem 10 pessoas a mais, você já vai... Já vai tremer, aí trava. Trava. E quando trava, não tem o que faz você destravar, não. Aí trava o restante. Exatamente, trava o restante. Uma nota que você jogou fora aqui, você jogou uma terça menor, o baixista jogou uma terça maior, já era só música. É uma engrenagem, né? Exatamente, cara. Eu gosto de tocar, velho, pensando nos... Eu gosto de tocar pensando assim. Todo lugar que eu for tocar, tem alguém ali que é a primeira vez que a pessoa vai me ver. E todo lugar também pode ter alguém que é a última vez que ela vai me ver. Entendeu? Então você vai tocar em algum lugar, você não pode estar com essa mentalidade aí de amanhã eu vou fazer de novo, amanhã eu faço melhor. Entendeu? Você tem que fazer melhor hoje. Pronto. Independentemente do lugar, exatamente, do equipamento. Cara, não importa se tem 2 ali. pessoas, se tem 10, se tem 20 mil, entendeu? Porque alguém ali vai estar te vendo pela primeira vez. Se esse cara é um cara que está procurando um professor, esse cara que quer estudar, esse cara que está procurando uma referência para se basear, esse cara já é um músico, só que ele tá meio desanimado e aí ele olha para um cara que tá tocando tudo errado porque não tirou a música. Aí pronto, desanima muito mais. Acabou com o cara, entendeu? Então você tem que ter esse pensamento, né, esse raciocínio. E fazer as coisas bem feitas, cara, nunca vai te prejudicar em nada. Fazer as coisas erradas sim, mas nunca você vai ser prejudicado por fazer bem. Interessante, né? Mesmo que você seja prejudicado nesse caso, quem prejudicou está errando. Exatamente. Não você. Exatamente. Não você. Então, de qualquer forma, é positivo isso. É incrível como tem muita gente que não adere a isso. Nem mais a gente está semeando, né? A gente está semeando. Exatamente, cara. E se essa semente cair no... É que nem a Bíblia fala, o negócio da semente lá, né? Exatamente. Se a semente cair numa terra boa, vai cair no meio de umas pedras também, né? Vai ter uma galera que toca, que é guitarrista e não tira música, vai continuar sem tirar, né? Mas vai continuar. Sempre vai ter um ou dois que vai ouvir e falar, pô, que interessante, faz sentido isso, vou melhorar, vou começar a tirar as músicas, né? E você falou que quando o cara é acionado para fazer a introdução e ele é guitarrista, ele não tem esse costume, né? Espera sempre pelo tecladista. E quando ele está sozinho, né? Que isso também pode acontecer. A galera começa a cantar e ele tem que dar conta da música do começo ao fim, saber a harmonia inteirinha, porque é coisa que não acontece também, né? Os guitarristas vão tudo em cima do piano lá, né? E aí agora já o cara é pego de surpresa, né? Porque ele tem que dar conta da harmonia. Não, mas essa música quem faz é o piano. Pô, mas você também toca com o piano essa música várias vezes. Não, porque eu não lembro. Você não vai tocar? Eu só faço os riffs, né? Os negócios no meio. O solo eu lembro. Não, o solo beleza, né? Mas então tem aquela coisa, né? Parece que o cara só tira o sol. Quando tira, só tira o solo, né? Exatamente. Aí gera um problemaço também, né? O dia aquela que coisa da desculpa, né, que a gente acabou de falar. Tem muita gente, cara, eu mesmo já vi isso muito acontecer, graças a Deus não faço isso mais. Que é aquela coisa de você jogar a culpa no outro, né? Transferência, né? Exatamente. Sempre o outro é culpado. Eu sempre sou muito claro na minha linha de raciocínio. Se o cantor começar a cantar uma música que não começa na guitarra, você vai esperar a parte da guitarra para começar a tocar? Entendeu? Se a guitarra só aparece nos 2 minutos da música, o cara vai ficar cantando 2 minutos lá a capela pra você tocar. Isso não existe, entendeu? Isso não existe, então é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Tem que estar preparado. É aquilo, mas se você não estiver preparado, você perde a oportunidade. 3 coisas que não voltam, né? A flecha lançada, Isso. A palavra falada ali e a oportunidade perdida, né? Exatamente. Os 3 não voltam atrás, né? Então, a oportunidade passou, já era. É interessante, pô. Galera, ouça esse cara, tá? Pelo amor de Deus, e já pratiquem em casa, já tenha essa mentalidade diferente, né? Eu já falei isso em outro podcast e eu acho interessante eu repetir. Eu aprendi uma coisa, que em tudo, no esporte, principalmente no esporte, né? A gente sempre tem um cara que se destaca, né? No geral, em lutas, né? Futebol, vôlei, né? Sempre tem alguém que se destaca. E a gente fica pensando, o que ele tem de diferente, né? O que essa pessoa tem de diferente que faz ele se destacar tanto? Na música é a mesma coisa, tem um monte de gente aí que tem um desempenho assim acima da média, né? E a gente fica sempre pensando, o que essa pessoa tem de diferente, né?
Será que é talento? Será que é habilidade? E eu descobri um negócio muito bacana, que as pessoas acima da média mesmo, aqueles que têm alta performance, que sempre estão em alto nível, assim, conseguem se destacar sempre, a diferença deles está na mentalidade e não na habilidade, né? Porque a habilidade, os outros também têm. Porque tem muita gente boa, tanto quanto essa pessoa que se diferenciou. Né? Tem muita gente boa, tanto quanto ele. Mas por que ele se destaca? Aí é a mentalidade. É a mentalidade que faz a diferença. Olha, você vê que loucura, né? E a música, a mesma coisa. Dá pra gente colocar também na música, né? Aquele sujeito que ele chega pra gravar e fala, uau, esse cara é acima da média. Por que ele é acima da média? O que ele tem de diferente? Porque se o outro também toca bem, se o outro também grava bem, por que esse cara é tão... Por causa disso, a mentalidade dele é o que diferencia, né? Talento, os 3 ou 4 que estão ali têm, né? Tocam bem, têm habilidade, né? Mas a mentalidade daquele ali é o que o diferencia. Então é isso, né? É mentalidade, esses pequenos detalhes, né? Do dia a dia que a gente acha que é bobo, né? Mas faz toda a diferença na mentalidade, né? Exatamente, eles se complementam. Show de bola, interessante. E dando prosseguimento nessa coisa de introdução, solo e tal, pensando mais nesse negócio do solo, tem um negócio muito interessante que também acontecia muito nas bandas, não sei se hoje acontece, mas nessas bandas gospel acontecia muito assim. Um faz a base e outro faz o solo, e sempre ter 2 guitarristas. Cara, o que você pensa dessa história assim? Um guitarrista faz só a base, né? Só a harmonia e tal, e o outro é solista, ele faz só o solo. Existe isso hoje ainda? E se existe, o que você pensa? Se isso é interessante ou não e tal? Mais uma vez, eu acho, minha opinião é que isso nunca existiu e realmente se tornou uma desculpa. Por quê? A música, quais são as 3 partes fundamentais da música? Harmonia, melodia e ritmo. O cara fala, eu sou o guitarrista solo. Você vai só solar. Porque assim, na minha iniciação, eu já vi muito o cara falando, tem um guitarrista base, um guitarrista solo, e realmente o guitarrista solo solava a música inteira. Tinha um cara cantando, tinha um cara... O cara é aqui a música toda. E eu, nossa, cara, tem limite, tem que ter um start, mas tem que ter uma pausa também, entendeu? Tem que saber ali maneirar. E, na verdade, velho, tem gente que faz isso por não estudar a outra parte, não tirar a parte harmônica e uma parte que é muito importante, que de uns tempos pra cá eu tenho prestado muita atenção, que é a parte rítmica. Às vezes o cara, nossa, essa música tem... E aí o cara se preocupa muito em pegar essa parte dos acordes, pegar o solo nota por nota, mas não se preocupa aqui com a mão direita dele. A parte que você faz acontecer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encaixar as notas no tempo certo. Isso é muito prejudicial porque batera, ritmo. O baixo vai acompanhar a batera. E aí você tá todo perdido ali. Você tá no meio de um tiroteio. Então você não se preocupando com isso, você acaba acabando com a banda, né? Quando você coloca um guitarrista e define que um vai ser o guitarrista base e o outro guitarrista solo, você acaba fechando a mente do cara. Limitando. Por quê? Porque aquele cara ali, ele vai ficar em cima do outro. Entendeu? Então, o cara vai estar aqui fazendo a base, não vou tirar a base. Pra que eu vou tirar a base? Cara, ele vai fazer a base, entendeu? O outro tá fazendo a base, pra que eu vou tirar o solo? Não sei tocar rápido. Entendeu? Começa, né? Pra que eu vou aprender a tocar rápido? Pra que eu vou estudar o BPM, o metrônomo em 120, 260? Se eu não vou precisar, ele tem um guitarrista solo. Se o cara ficar doente, se a esposa do cara ficar grávida, se o cara, entendeu? Se o cara precisar faltar, você não vai fazer nada? Você vai deixar a música morrer? Entendeu? Você vai fazer a banda toda escolher outra música só porque você não sabe? Por causa dessa limitação, Só por causa dessa limitação, isso não pode acontecer. Inclusive, a gente chegou a falar em outros podcasts. No coral que eu toco, a gente tem violão e tem eu tocando guitarra. Quando o violão falta, eu faço os arranjos da guitarra e do violão. O dia que o tecladista falta, o violão faz as introduções das músicas que tem no piano. Pode não ficar na mesma região ali. Exatamente. Né? Tem diferença de mão, de timbre, né? Mas sim, assim, o cara consegue se virar e ficar super dependente do piano e vice-versa. Exatamente. Entendeu? Eles não conseguem fazer os solos da guitarra, por quê? Questão de timbre, realmente. Sim, é um instrumento elétrico, né? O violão é um instrumento acústico e tal. Mas a gente não perde a música. A base na hora do solo continua, entendeu?
Então você não pode, entre dois guitarristas, ter essa limitação. Os dois caras têm que saber as duas partes. Inclusive para agregar na parte de criatividade. O cara olhar pra você e falar, mano, nessa parte aí do final do solo eu acho que ficou muito rápida. Dá pra diminuir um pouco. Ah, essa parte aqui ficou muito lenta. Dá pra aumentar um pouco. Então, os caras se conversarem é muito importante para isso acontecer, para você ter, para você conseguir agregar em cima da música, né? No coral que eu toco mesmo, a gente vê isso até nos outros instrumentos. A gente olha pro tecladista, viu que sobrou uma nota ali e fala, cara, acho melhor você não fazer. Eu sou guitarrista. Mas ele vê, ó, ficou melhor mesmo. Sim, entendeu? tá tudo bem. Então tá tudo bem. Ou não, acho que ficou melhor, vamos ouvir de novo. Aí fez, com a nota ficou melhor realmente. Entendeu? E tá tudo bem. Por quê? Porque vocês estão pensando em conjunto. E quando você coloca essa limitação aí de um guitarrista base e um guitarrista solo, isso daí já não acontece, entendeu? Você pode ter o cara ali que tá responsável, é o titular, né? O titular da banda para fazer os solos comumente, né? Ou você pode ter também, revezar, né? Uma vez um cara faz um solo, outra vez outro faz solo, mas nunca, não sei. Acho que se for do mesmo instrumento, soa estranho, né? Se for do mesmo instrumento, acho que é esquisito. Apesar de existir isso, como eu falei, eu não sei hoje como é que é esse ambiente, se existe ainda essa coisa de base e solo. Né? Até porque tem muitas bandas que o perfil é justamente esse que você falou, com dois guitarristas, mas os dois guitarristas são de altíssimo nível, os caras dividem solos, né? Fazem dobras, fazem um monte de ideias interessantes, né? Essa música é um que sola, a outra música é outro que sola no mesmo nível também, mesmo nível técnico, né? Então, tem muitas bandas que tem esse perfil interessante. Rock, né? Por exemplo, tem muito isso, né? Mas eu sempre ouvi esse termo, né? Essa separação. Antigamente sempre acontecia isso, né? Não, eu sou solista. Não, eu faço a base. Né? Aí, como você falou, só impõe limites, né? Isso só vira limite. Fora que dá uma sensação de que, eu tenho essa sensação, quando fala que uma do solo, parece que o do solo é mais técnico, né? Ele tem um conhecimento a mais, exatamente. Por isso que ele foi parece promovido. Parece que ele é melhor, né? Parece que ele foi promovido. E o cara da base, o cara que está começando agora, só dando os acordes e tal, né? Não pode. Limitação não é bem-vinda. Não é bem-vinda. Interessante. Que bom que você não curte esse tipo de coisa. Vamos dar uns exemplos pra galera de como a gente pode lidar com essa coisa de dois instrumentos harmônicos. Eu já fiz isso com o violão, com o professor Wellington. A gente fez alguns exemplos, né? Legal. De uma abordagem diferente. Inclusive, no podcast que a gente fez isso, inclusive na live que a gente fez isso, foi parafraseando com violão. Eu citei que é justamente isso, tocar as mesmas coisas, né? Tocando a mesma música, mas explorando caminhos diferentes, né? Opções diferentes e tal. Aí eu acho interessante a gente fazer isso também, entre guitarra e piano. 3, 4 e... Praticamente o que a gente fez aqui? A gente combinou uma sequência de acordes, né, uma progressão de acordes. No começo eu fiquei mais responsável pela levada, né, pela pulsação, né? Fiz. Segurei por um compasso, né? Troquei o acorde. Acordes simples mesmo, né? Acordes maiores e menores, né? E aí você ficou mais nos dedilhados, né? Fez arpejos, né? Trabalhou mais melodicamente, né? Isso. Na segunda parte a gente continuou na mesma harmonia,
mudamos um pouquinho de região. Aí eu fui ao contrário, né? Então a primeira sequência de acordes, a progressão, a gente fez Dó maior, Lá menor, Ré menor, Sol maior, né? Já que na guitarra eu quis dar um exemplo de como eu posso encaixar a guitarra dentro do que você está fazendo no piano. Então, como você falou, no começo você puxou a levada e tal, você escolheu a oitava do piano que você queria usar. A região. E eu fui caminhando sobre as regiões que eu tenho as possibilidades aqui na guitarra. Então se eu quiser uma coisa mais grave, se eu quiser uma coisa mais aguda, então você consegue criar essas possibilidades usando o braço do instrumento. O famoso caged, né? A gente consegue distribuir os acordes aqui pelo instrumento. E é bem interessante essa ideia para você não ficar chocando com as frequências, né? Você tá no grave, eu tô no grave também. Fica aquela coisa igual, e o baixo tá no grave. Ou você tá no agudo e eu também tô muito agudo, a nível de ficar na mesma proporção. Sim, todo mundo no agudo ou todo mundo Exatamente. No grave. E aí a gente vai acabando brincando com isso pra não ficar exatamente igual, né? Mas ficar diferente na questão de agudos e graves, né, médios, só que de uma forma que complemente e não que choque. A gente pode também considerar que a gente está parafraseando. Exatamente. Né? Voltando um pouquinho naquela história a brincadeira que a gente fez, né? A introdução do piano e o solo da guitarra e pronto, acabou. Ninguém toma o lugar de ninguém, né? Tem muitas músicas que quebram esse padrão, né? Quebram essa tendência. A gente comentando sobre esse assunto, eu tava lembrando da música, por exemplo, da Aline Barros, né? Aquela, remove a minha pedra, essa aí. Sim. Essa aí, o começo já é guitarra. Vamos fazer ela. Bora! Faz tempo que eu não vejo
Vitor, você citou um tal do Caged. Você falou antes disso, a gente tocou e esqueci de te perguntar isso aí. Explica melhor essa história de Caged pro pessoal aí. O que, que é isso? De onde vem? É uma afinação? É um jeito de fazer os acordes? Como é que é isso? O Caged, cara, na verdade é uma coisa muito simples, né? Um assunto muito simples. Por quê? Ele também é chamado de sistema 5. Caged, cada letra representa um acorde, né? Um desenho de acorde: Dó, Lá, Sol, Mi e Ré. Sistema 5, são 5 acordes. São as 5 maneiras de você fazer o mesmo acorde em lugares diferentes do instrumento. Vamos imaginar que você quer tocar uma música em Dó. Você tem um Dó aqui. Só que se você só sabe fazer o Dó aqui, você vai ficar limitado a isso. Você não vai conseguir caminhar pelo braço. Toda vez que você fizer Dó, você está aqui. Aí eu tô tocando a música aqui. E volta pra cá. O Caged ele te ajuda a distribuir esses acordes no braço inteiro do instrumento. Então basicamente a gente vai trabalhar com shapes, que são desenhos, né? Então a gente tem um desenho do acorde de Dó, desenho do acorde de Lá, o desenho do acorde de Sol, de Mi e o de Ré. Então a gente vai copiar os desenhos, andar sobre o braço do instrumento e formando esses novos acordes de acordo com a tônica. Então, por exemplo, por que aqui é Dó? Porque a gente está começando tocando pelo Dó. Mas se eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou transformar ele em Ré, certo? Mas o que aconteceu aqui? Quando eu trouxe o desenho do acorde, essas duas cordas continuaram soltas. Então essas duas cordas aqui continuaram lá no tom de Dó. Sim. Então o que eu faço para isso não acontecer? Eu vou trazer uma pestana para cá. Então eu uso o dedo 1 como pestana e modifico aqui, ó, os outros para formar o desenho do acorde de Dó. Que tom que é esse? Ré. Então aqui eu tenho um acorde de Ré no desenho de Dó. Certo? A gente é acostumado a fazer o desenho de Mi e o desenho de Lá. A gente aprende desde o começo isso lá, quando a gente aprende Fá, quando a gente aprende Si, só que a gente não se toca. Porque o Fá, ele é o próprio desenho de Mi, só que ele tá com uma pestana aqui, ó, Mi, Fá, Mi, Fá. E a gente vai caminhando, Sol, Lá, Si, Dó. O desenho de Si é o desenho de Lá. Só que a gente caminhou aqui, ó, e colocou uma pestana, deixando uma casa vazia que nem o Lá também deixava. E a gente obteve um Si. Dó, Ré, Mi. Então esses a gente decorou desde nossa iniciação. E a gente esquece que a gente tem mais opções, né? Que são justamente o desenho de Dó, o desenho de Sol e o desenho do próprio Ré. Que, por exemplo, se eu oitavar ele, eu vou ter ele aqui embaixo. Então eu consigo fazer qualquer um dos acordes que eu quiser nessa ordem. Dó, Lá, Sol, Mi e Ré. Caged. Então você vai caminhando aqui, ó. Ré com desenho de Dó, Ré com desenho de Lá, Ré com desenho de Sol, Ré com desenho de Mi e o Ré oitavado, né, com desenho do próprio Ré. Se eu quiser, por exemplo, fazer um Fá com desenho de Ré, eu vou achar a tônica aqui. Fá. Isso aqui é um Fá. E a gente começa a brincar com essa questão das notas de ponta, né? Que são as notinhas mais agudas, que elas vão dar aquela sonoridade que você quer extrair do acorde. Então, por exemplo, isso aqui é um Fá. Só que eu paro aqui, ó, tocando no Fá. Isso aqui também é um Fá. Só que eu paro na terça. Paro no Lá. Então já dá uma sonoridade diferente, apesar de ser o mesmo acorde. Então quando você vai harmonizar uma música, é muito interessante ficar atento nisso e saber essas jogadinhas para você conseguir ter mais opções na hora de tocar. Aquelas músicas, por exemplo, que você toca harmonia e melodia juntos, elas fazem muito isso. Por exemplo, exaltado, exaltado. Fica legal, não fica? Mas vamos dizer que, por exemplo, você quer fazer um fundo, os famosos fundos musicais, né? Você quer autonomia, né? Você não quer depender de ninguém. Então você vai usar essas notinhas na ponta para fazer a melodia da música, que é a parte cantada. Desenho de Lá. Ah, eu já mudei, ó. Já não fiz aqui.
teoria, sabendo como é que funcionam os acordes, como é que funciona o cajete, como é que funciona uma tônica, uma terceira e uma quinta, você consegue distribuir melhor a sua música no instrumento e não ficar dependendo de outros instrumentos para agregarem no seu som. Isso é muito interessante. Uau! Que maravilha esse recurso. Adorei. E é isso aí, galera. Esse foi mais um podcast do Louvor de Excelência. Acompanhe a gente nas redes sociais. E vamos finalizar dessa vez tocando mais uma música pra vocês. E um forte abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.